Não, cantar com os irmãos do louvor. Está ali, ó. O hino de número 140. Esse é um chamado maravilhoso, né? Aleluia. Para que possamos dar as mãos e caminhar essa caminhada maravilhosa. Aleluia. Caminhar pelo
assim, Arona, capítulo de número 8, versículo 32, 8,36. E Arona, mas precisa de João 8,32. Está muito alto o microfone. Está muito alto. Está muito alto. Não, está passando. Aleluia. 8,32. Os irmãos poderiam até citar embora. 8,32. Não, todos conhecem esse texto. Aleluia. Muito conhecido. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Eu gostaria de ter com os irmãos em pé ainda o 88, só uma pequena história. 88. Meu povo saberá o meu nome, falei ao choro todo ouviu. Meu povo saberá o meu nome, falei ao choro todo ouviu. Mas para agradar só ao homem, criar outro nome, mas para agradar só ao homem, criar outro nome, abandonaram a mim. O nome que veio do céu, Yoshua é o nome do Pai. O nome que veio do céu, Yoshua, o nome do Pai. Este nome foi dado ao Mashiach, que manifestou como príncipe da paz. Este nome foi dado ao Mashiach, que manifestou como príncipe da paz. Sentados. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Nós escrevemos um poema e musicamos ele para que pudesse louvar, mas eu vou fazer só uma estrofe só. Dá para mim, Roberto, lá melhor. Já faz algum tempo, quando anoiteceu, se falava de um nome, muitos diziam, isso é só perdeu. Isso não é verdade. Ele veio guiar, foi o mar quem disse, o nome é Yoshua, para todos salvar. Maravilha. Só o nome de Yoshua tem poder, todos os seus pecados perdoar. Ele muda a tua vida, te dá segurança, segura a tua mão, é só do chão. Salvação e perdão só com ele, saúde e vitória ele dá. Só precisa crer e obedecer, e para viver o seu nome invocar. Aceita te engana com a religião, eles mudam a verdade e criam a mentira do livro pagão. Escondeu as doutrinas que os apóstolos deixaram e nega a Torá, escrita por os profetas honraram. Só o nome de Yoshua tem poder, todos os seus pecados perdoar. Ele muda a tua vida, te dá segurança, segura a tua mão, é só o chão. Salvação e perdão só com ele, saúde e vitória ele dá.
conhecereis a verdade. E todo mundo acha que conhece a verdade. A palavra verdade vem do verbo hebreu emet. E a sucessão do verbo é Imeru. Imeru. O que é Imeru? Imeru, eu acredito. Emuná. O que é emuná? Fé. Emet, verdade. Emuná, fé. E Imeru, creio. São palavras dos nossos ancestrais. Gostaria que alguém lesse para mim, por favor, o capítulo 4, versículo 22 do livro de João, mesmo que João está dizendo. João, mais conhecido como João, capítulo 4, versículo 22. 4, 22 de João. Que achar aí, por favor. A Bíblia que nós ganhamos. Aleluia. Aleluia. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim. Amém. Aleluia. Essa palavra judeu ficou muito pejorativa, ela foi criada para pejorar o nosso povo. Ela veio do verbo não judaico, porque essa fala veio da palavra judiar. Eles judiaram o Cristo. E isso pegou. O Brasil foi descoberto em quanto? 1500. O Mashiach nasceu em que época? Primeiro ano da nossa. Primeiro ano da nossa era. Então, início dos séculos que nós estamos agora, segundo a contagem gentil, do século XXI, nasceu um menino de Betlehem chamado maravilhoso Yahvé, Pai da eternidade, príncipe da paz. Shaiá 9:6. É uma profecia. E naquela provavelmente madrugada, aqui nessa região deve chamar Cocheira, mas era nome bonito, Estrebaria. Na verdade era uma Cocheira. Nós achamos que explicar para Miriam, e o único lugar que ela teve para ter o seu bebê foi numa estrebaria, mais conhecida como Cocheira. E naquele intervalo, na sua gravidez, o seu esposo, chamado Yosef, que mudava para José, porque o clero muda tudo. E aí, Yosef, vendo a sua esposa beijada, mas suscitou grávida, resolveu abandoná-la. E o mal que apareceu e disse para Yosef: não te perturbe, porque eu te está gerado Elia, o Espírito Eterno. E qual é o nome desse menino? Olha, era uma família Yahúdia. Era uma família Yahúdia. E aquela família não falava português, porque nem o Brasil tinha sido descoberto ainda. O menino nasceu no século I. O Brasil foi descoberto no século XVI. Há 16 séculos de diferença. Então aquele menino estava nascendo na cidade de Betlehem, num país chamado Yoshuru, e depois apelidado para Israel. E o Malak disse: olha, coloca o nome desse menino Yahoshua, porque o seu nome salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia, maravilha. Passaram-se apenas 4 séculos. E nesses 4 séculos houve uma mudança de indumentária, de ideias, de governo. Estou fazendo uma sinopse disso tudo para chegar onde queremos nessa manhã. E no início do 4º século, Constantino Magno, fundador do cristianismo, fundador do cristianismo não é a Igreja Católica, é o imperador Constantino Magno, filho de Constâncio. No ano 312 ele assumiu o Império Romano, e no ano 313 ele criou a sigla Jesus, que veio de um antigo hebraico, Ye,
do Deus grego Zeus, que passou a se chamar Jesus. Isso veio até o século VII, nessa era. E no sétimo século as nações se dividiram e de repente surge o Império Romano Religioso e a língua romana, não mais o latim somente, mas uma mistura de etruscos com latim, e é o italiano que nós temos hoje na Itália. E a língua está a escrever não mais Jesus, mas Jesus como cheio de gato. Isso estendeu-se até o início do século XVI, desculpa, século XV, quando o francês descobriu a letra J e passou a se escrever Jesus com J, mas com grave, acento grave. Passou-se o século, chegamos ao século, início do século XIII, e surge um movimento no Império Religioso Romano e divide-se em várias tendências religiosas. E por através de um capitão espanhol chamado Adolfo Capitão, tornou-se frei, Inácio de Loyola. E ele fundou uma campanha religiosa que passou a ser chamada os jesuítas. E quando foi criado este movimento, já tínhamos Jesus com J, foi enviado na descoberta do Brasil. Olha, estamos agora no início do século XVI. E no início do século XVI, estamos falando do começo, o Brasil foi descoberto em 1500, ainda era parte do século XV, desculpe, porque o século XVI começou em 1501, mas em 1546 não foi Assembleia, não foi Batista, não foi Metodista, não foi Pentecostal, se trouxe o Evangelho. Esse Evangelho cristão para o Brasil. Foram 3 padres: José de Anchieta, Manuel de Nóbrega e José Vieira. Trouxeram o Evangelho, este Evangelho cristão para o Brasil e disseminou entre os índios. E no final do século XVIII foi criado um S para se tornar o Jesus que ali está. Tudo isso são profecias, porque sem esse S ficaria um pouco difícil para se cumprir a Escritura na própria sociedade cristã religiosa. Quem conhece a Escritura, conhece o capítulo 13, a partir do versículo 15, o livro de Isaías, mas conhecido como Apocalipse. E naquele texto, eu gostaria que fosse lido nesta manhã. Isaías, a revelação, conhecido como Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 14. Leiam para mim, por favor. Aleluia. Porque não temos aqui... 13. Isaías 13, do 14 em diante. E enganos que habita na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que lhe desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém. Uma besta, uma imagem. Todo mundo pensa que besta é um
uma besta de carga. A besta é poder. Em Portugal, se você for lá, vai assistir esse comentário. Uma pessoa toda, aí vamos dizer, esse gajo é bestialmente sábio. Olha só. Isso não é em português em Portugal. Então a palavra besta não é um adjetivo pejorativo, e sim de grandeza, de poder. E essa besta recebeu poder, e depois transformou isso por causa do nome dessa besta. Quem não tiver o sinal dela ou o número do seu nome terá um sério problema. Aí levantaram um monte de ideias que na lapela e na coroa do Papa lá da Vicarius Filii Dei, dá o número 666. Depois verificaram que o nome de Napoleão Bonaparte, imperador francês, também dá o 666. Depois os caras assim, porque Napoleão foi conquistador, depois os caras assim criaram esse mesmo nome em cima de Adolf Hitler. Mas nesses 3 personagens, Papa, Napoleão e Hitler, não tem o nome de uma besta e nem aquele que compreende o número do nome de uma besta. Nem Napoleão, nem Hitler, nem o Papa. São títulos, apenas títulos. Só tem um personagem no mundo que tem o nome de um homem, tem o número do seu nome e que tem o nome de uma besta. Quando eu fiz toda essa explanação sobre a divulgação e a criação do Constantino do nome Jesus, e depois finalizei dizendo que foi acrescido S no final do século XVIII, para que se cumprisse essa profecia que foi acabada em Guerra esta manhã. Quando eu escrevo Sucete, eu digo que é uma égua. Sucete. Porque vem e leva o seu filho. Uma égua, ela gera um cavalo. Em hebraico, o cavalo é sus. Olha que coisa interessante. Sus é um cavalo. Cavalo é uma besta poderosa de carga. Uma besta poderosa de carga. O que nós temos? Primeiro vamos tomar a profecia que esse personagem que recebeu essa titularidade e fizeram uma imagem dessa idolatria, essa imagem tem de ser propagada no mundo inteiro. E ela tornou-se hoje propagada no mundo inteiro. Com o nome. E o nome desse personagem contém o nome de um homem, o nome de uma besta, e o nome desse homem, e o nome dessa besta prefaz o número 666. Eu aprendi que não tenho aqui uma lousa para fazer isso em hebraico e em português. Só tem um nome no mundo que tem o nome de um homem, o nome de uma besta e o número desse nome. Isso é chocante, vamos dizer isso, porque ofende o cristianismo. Mas o senhor é cristão? Não sou. Então o senhor pratica o judaísmo? Também não. O senhor é espírita? Longe disso. Sou servo de Yeshua Mashiach, primo de Benjamim, envolvido na palavra, sem tirar o iode, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Sem tirar o iode. Desde a doutrina dos profetas aos apóstolos, capítulo 8, 20 do livro de Efésios. Estamos fundamentados na doutrina dos profetas, dos apóstolos, cujo Yeshua Mashiach é a pedra da esquina. Aleluia. Mas quem é esse personagem? Como eu disse, é uma ofensa para o cristianismo quando a gente diz isso. Mas Jesus, o nome de Jesus, veja só, o nome que é Jesus, trouxe Jesus, virou Jesus, é o nome do nome, que tem o nome de um homem, e tem o nome de uma besta, porque Jesus é o nome de uma besta, e soma-se tudo dá 666. Aí voltamos para o texto de Deus. E quando você
como fariseus. Os saduquins, que eram conhecidos como saduceus. Os históricos, fundados por Epícoro, um grego, e os amonítas, fundados por Zanão, um grego. E tinha um quinto grupo, que nem morava em Jerusalém, morava fora. Eram os hebreus, mas moravam fora. Chamavam os essênios. 5 grupos. E quando Machia apareceu, ele usou uma frase interessante. Eu vim salvar O que se havia perdido. o que se havia perdido. Estava tudo perdido. Os 5% daquela época, todo mundo estava perdido. E ele veio para trazer a salvação para aqueles. Hoje não temos 5, 6. Temos 55 mil. Todas elas defendendo a sua tese que estão com a verdade. E ainda acrescentam que estão vivendo a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Aí eu pergunto, qual delas? Na reunião dessas pessoas, eles são batizados no nome que os apóstolos foram batizados? Quer ver uma coisa? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos ler. Aleluia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Quefas e aos demais cheleins: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Quefas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua, o Mashiach, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito do Eterno. Aleluia. Na Bíblia cristã, onde existe essa palavra Yahushua, 1081 vezes substituiu pelo nome do ídolo, o que é uma blasfêmia. Depois da reunião, eu vou passar, se eu estiver aí, lá no hotel, eu vou passar, escrevi agora uma literatura chamada Mudaram a Verdade em Mentira. Mudaram a Verdade em Mentira. E a tema dessa manhã, conhecereis a verdade, vos libertará. Qual as doutrinas dessa verdade que tem as denominações? Se alguns têm o Shabbat, não tem o Minashigesh Kodesh, que é o nosso. Quando alguns têm o Minashigesh Kodesh, o batismo nem pensar. Nem pensar. Quando alguns usam véu, porque as varoas aqui não são cobertas de véu, como chama isso aí? Tafili, que vem do verbo tefilah, em hebraico, que quer dizer oração. Por isso toda mulher usa o seu tafili, não véu. Véu só serve para impedir que o perdão entre para pegar a pessoa. Isso é o tafili. Não, mas é um véu do tempo, ele não chamava véu do tempo. Aqui chamava keperiote, que era o velador. O mal das pessoas é que elas, quando vêm para a palavra, se envolvem tanto com o grego que acaba acreditando num Deus grego chamado. Qual o nome do Deus grego? Zeus, que recebeu o título lá de Exos, de Zeus. E se envolve no grego. Mas o texto que acabou de ler, que segue toda a Bíblia cristã, isso também. 4:22 foi nessa manhã. Vós adoram o que não sabe. Isso é paixão. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do Yahu, dos hebreus. Porque o Mashiach era um hebreu. Nasceu no Oxoru, na cidade de Betlehem, chamada Casa de Pão, e só falava hebraico. Falou aramaico. Conhecer a verdade é se libertar do cristianismo. Porque todas as seitas são cristãs, católicos são cristãos, espíritas são cristãos, evangélicos são cristãos. Olha o que o Malaque disse para o servo do Eterno. 18:4 de Isaías. Lê para mim. Isaías 18:4. Revelação 18:4. Passa uma pedaço aqui para
18:4. Achei para ele. 18:4 para ler. E ouvindo outra voz do Chamai que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra as suas pragas. Amém. Olha só. É povo do eterno, quer ser salvo, quer salvar sua alma, sai do meio desse labirinto chamado religião. Religião só beneficia uma pessoa, o dirigente. Só isso. Pode na feira dos pentecostais, de cura divina, os enfermos não os viram. Verifiquem isso. Assim como tem enfermo na feira dos hospitais, tem nos meios pentecostais, o enfermo é o mesmo, o problema é o mesmo, o demoniado é o mesmo. E diz que conhece a verdade. Conhecereis a verdade liberta. Vamos ver quem é essa verdade. O livro de Romana, capítulo 14, versículo meia dúzia. 14 meia dúzia de Romana. Aleluia. E vi outro Malaque voar pelo meio do Sinaí. Não, Romana 14, versículo 6. Aleluia. Disse-lhe Yahushua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Sentado. Olha só. Olha Yahushua. Ali Raha. Ela te olha só. Ele dizendo: Eu sou o caminho. Disse Yahushua: Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade está no mundo desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Mas olha o que os homens fizeram. Mas era uma profecia. Olha, primeiro vamos ver a profecia do Mashiach, porque tudo que ele tem direitinho tem acontecido em cada instante. Vamos ver o próprio Romanos 5:43. E a Romanos 5:43. Amém. Aleluia. Romanos 5:43. 5:43 de Romanos. Eu vim com o nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarás. Amém. Não foi isso que aconteceu? Ele está vindo com o nome do Pai. Ninguém diz. Mas se outro aparecer com o próprio nome, você não vai aceitar. E a profecia se cumpriu. Abandonar o nome verdadeiro. Mas Paulo escreveu isso. Vamos abrir agora Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Aleluia. Romani 1:5. Pois mudaram a verdade de dia em dia, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é poderoso e eterno. Amém. Amém. Mas olha, mudaram o nome verdadeiro com uma mentira pagã de uma idolatria. E as pessoas adoram muito mais a criação do que o Criador. E dizem que conhecem a verdade. Estão sempre presos. Me recordo agora quando o Papa esteve aqui, o chefe do clero romano, todos os religiosos líderes foram cumprimentados. Os muçulmanos, o judaísmo, o pentecostalismo, o cristianismo estava toda a minha curva, adorando a besta que recebeu o poder da primeira besta, feira do norte. Nunca no mundo teve dois papas vivos. Nunca no mundo teve. É a primeira vez. Pedro 16 sabia, filho do norte, e passou o poder para a segunda besta. É profecia, porque os dias estão abreviando e o nome do Salvador está aí para o sincero. Porque o meu povo saberá o meu nome. E esse nome é do Chamaim, é aqui no aprendiz na terra, é o único nome que garante salvação para os
Atos 4:12. Show do fim dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, é a página 909. 4:12. Afinal, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do chamai nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possa ser salvo. Afinal, tem outro nome? Criar uma mentira. Mas não é a verdade, porque ele propôs que ele é a verdade. E fazendo ele isso, ele se apresenta como Salvador. Aquilo que foi transmitido nos dias dos apóstolos chegou até nós nos dias de hoje, conhecendo a verdade para a salvação da alma. No capítulo 12, versículo 7 do livro de Colete, mais conhecido como Eclesiastes, todos os evangélicos conhecem isso. A carne volta ao pó, mas o Espírito voltará para Yahvé. Então, quando isso acontece, é lógico que as pessoas devem considerar o valor das almas, porque o valor da alma não é muito precioso. Aleluia. Aleluia. As religiões dão valor em duas coisas. As pessoas preferem isso: cura do corpo e prosperidade. Isso não resolve o problema da alma. O problema do ser humano está na alma dele. Nós, humanos, somos distribuídos em 3 partes. No hebraico nós chamamos Zuf. Essa parte que você vê chama Uf. Isso que corre nas nossas veias chama Dan. Isso que está falando chama Nefesh. E os seres humanos só se preocupam com Uf e Dan, nunca com Nefesh. Porque a alma vai ser apresentada ao Criador. E 14 vezes de Isaías diz que no dia de Deus um suspiro, as suas obras vão lhe acompanhar. E a principal obra que o cidadão, o ser humano, precisa ter é guardar essa palavra. Porque todos os evangélicos conhecem o texto que Moshe escreveu no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105. Escondi. Não, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz. Para o meu caminho. Essa palavra é lâmpada de luz. Mas esquece a frase do próprio Moshe, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não transgredir contra ti. Aleluia. E a comunidade está aqui em Bahia e em Peru. Não esqueça de uma coisa. No dia que nossa nação, os hebreus, saíram do Mitzrayim e dirigiram para Canaã, está escrito em Selote. Moshe escreveu porque o Eterno disse para ele: eu vos levarei na asa da grande águia. Está escrito dessa maneira. E levou um povo para herdar uma nação, uma terra material. Agora no capítulo 14 de Isaías, olha a frase do mar para Jordão. Foram, veja que é promessa presente, já possuía. Lá não, quando ele estava lá no Israel, ninguém conhecia nenhum mandamento, porque o mandamento foi dado só depois que ele entrou no deserto. Mas agora, Isaías 12:14. Tem mandamento, tem doutrina. Quando é que essa comunidade vai ser arrebatada para o deserto? Olha a frase do Mali. Foi-lhe dado 2 asas de águia. E a águia representa o Espírito do Criador. Foi dado 2 asas, a grande águia. Foi dado. Quais as suas asas? Os mandamentos todos e as doutrinas todas, como está escrito
em Efésios 2:20, estamos fundamentados na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Sem mandamentos quadrados, sem doutrinas praticadas, ninguém chegará no deserto para ser arrebatado. Não vai. E o pior de tudo, os evangelhos querem morar no céu. Não tem noção. Estou prometendo o céu para todo mundo que me vê. Mais uma mentira. Salmo 115, versículo 15 e 16. O céu é a morada de Yahvé, mas a terra foi dada para os homens. No dia que o Criador arrebatar o seu povo, isso não ficará pedra sobre pedra, será tudo queimado para provar que um novo Éden viveremos daqui 1000 anos. Mas é preciso possuir a asa, duas asas da grande águia. Esse dia eu estava passando no lugar e de repente eu vi duas asas enormes. Enormes. Aparentemente, olhando assim, parecia que a asa tinha mais de 30 metros. É uma coisa fantástica. E na ponta da asa, eu acho que você já viu o avião quando quer baixar para pegar a presa. Algo parecido um pouco. Aquele lugar naquelas asas, eu amei ver aquilo. Os mares eternos estão fechando a terra. E vemos os seus moradores, porque vai chegar na hora. Seremos arrebatados nos piscalhões. No piscalhões. Ninguém